Boa tarde, meu nome é Jurandir Araújo, eu sou doutorando em Educação pela UFBA. O tema da nossa mesa é Educação, Diversidade e Branquitude, Privilégios e Poder no Brasil e na América Latina. Tem como proposta discutir sociedade e educação na atual conjuntura mundial, diante da complexidade nas relações sociais entre grupos étnicos, considerando as questões sanitárias de saúde, que nos remete à necessidade de reforçar como os espaços de educação reproduzem os permanentes privilégios em prol da branquitude. A mesa é iniciativa do Grupo de Pesquisa Política e Gestão da Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da FACED UFBA, sob a coordenação da professora doutora Giovanice da Silva Musial, e do LTI Digital, sobre a coordenação da professora doutora Bárbara Coelho Neto. A mesa tem como expositores o professor doutor Iejo Arcádio Menezes Copete, professora doutora Deise Lucene Jesus Santos, professor doutor Luiz Carlos Ferreira dos Santos e professora mestre Beatriz Moura. Já dando início, eu passo a fala para o professor doutor Iejo Arcádio Menezes. O professor é professor, músico e estudioso transdisciplinar de afroepistemologia, bacharel em língua moderna, especialista em ensino de inglês e mestre em educação pela Universidade Pontifícia Bolivariana, Medellín. É doutor em estudos ibéricos e latino-americanos pela Universidade de Perpignan, Via Domitia, França. Pesquisador do Coletivo Ampliado de Estudos Afrodiáspora, CADEAFRO, e do Grupo de Pesquisa em Educação e Diversidade Internacional da Universidade de Antioquia, Colômbia, e membro do Grenal. Professor, 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación a participar de este maravilloso, importante encuentro. Gracias a los organizadores, las organizadoras que han tenido a bien dar fuerza, unir esfuerzos para que este evento, esta mesa de discusión, pues se mantenga y sigamos llevando ese debate sobre en torno a la raza, la escuela, el racismo en nuestros estados, en nuestras repúblicas, y en esa medida, por supuesto, forjar la transformación de la escuela. Yo voy a tratar de ir un poco rápido, aunque podría quedarme pues horas, porque es un tema supremamente profundo, no es fácil, pero bueno, debo restringirme un poco a los tiempos. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, la presentación que haré hoy tiene que ver con 4 elementos. En principio, una reflexión en torno al surgimiento de la escuela, en este caso relacionada o vinculada al Estado-Nación en Colombia. El racismo, cómo se manifiesta en la escuela. Y hay una pregunta respecto a la condición del Estado maestro en este contexto de los estados pluriétnicos y multiculturales, plurilingües también podríamos decir. Entonces, lo primero que tengo que manifestar es que hablar de educación, diversidad y blanquitud, el privilegio y el poder en Brasil y en las Américas, debe llevarnos a revisitar las implicaciones históricas de la ventana, la puerta del no regreso en la isla de Gorée. ¿Por qué? Porque esta imagen que presento nos va a llevar a preguntarnos por esa modernidad eurooccidental y la invención de la civilización, ¿no? Con ello, entonces, la ilustración como ese paradigma de lo universal y los clásicos también aparecen allí. Las experiencias de las esclavizaciones y las colonizaciones entre los imperios europeos, ¿no? Porque no podemos inscribir solo este proceso de las colonizaciones y las esclavizaciones solo en el marco de lo africano, pero luego es como esto se repite, esta idea de la superioridad racial respecto a
las poblaciones de las Américas, Asia, las Áfricas y los Caribes, ¿no? Entonces, esa invención de la blanquitud, pues guarda una relación con unos eventos previos que suceden en la misma Europa, cuando, por ejemplo, los romanos conquistaron a los ibéricos, y ahí también el mismo discurso de la superioridad civilizacional está, digamos, en este mar. Pero para centrarnos en comprender en el tema de América, entre comillas, latina, y ahorita podemos problematizar esa idea de lo latino, tenemos que volver sobre esa historia de dónde se forja, digamos, nuestro presente actual, y en este caso hablo como hijo de Goré, hijo de esta puerta, digamos, del no retorno, y las implicaciones, por supuesto, que conlleva esto para las Américas, los Caribes particularmente, ¿sí? En este contexto, entonces, lo primero que podríamos señalar, o adicionalmente podríamos señalar, y es que la escuela, digamos, que llega a las Américas, pues de alguna manera, o esa idea de escuela se está formando alrededor de una idea de sujeto. En el caso de las personas africanas, pues no tienen siquiera ese estatus de sujeto, ¿no? Sino que ahí se había construido un imaginario que tiene que ver más con la idea del objeto, lo animal, lo sin alma, y luego van a entrar a ser convertidos en sujetos, objetos de la educación evangelizadora para la dominación y la esclavización. Los primeros escenarios, ¿cierto?, de esa escuela que podemos ver en relación con la población afro, no porque la escuela la podemos pensar en términos, ¿cierto?, de las cuatro paredes, pero podemos pensarla en términos también de la educación, que va un poco más allá, y es como, por ejemplo, en la segunda imagen se está enseñando, se está enviando un mensaje a la sociedad, y esa es una de las formas como va a transitar esa relación entre la educación del esclavócrata, el colonizador, y la población racializada en este caso, ¿sí? Todavía bajo una idea de sujeto. Eso. Entonces, la mala educación, la educación que tenemos hoy, que tenemos hoy, pues la heredamos precisamente de estos marcos imaginarios y prácticas sociales de la colonización y de la racialización, ¿no? La educación, por supuesto, anclada en la reproducción de máquinas, entre comillas. ¿Cuáles serían las máquinas? Pues las personas africanas objetualizadas, convertidas en máquinas para producir una riqueza que la élite, esta sí, formada en las escuelas, digamos, institucionales, para administrarla, para heredarla y disfrutar hasta nuestros días de estas riquezas producidas con la opresión y con la dominación. Entonces, en esa segunda parte, esto, digamos, para recalcar que al igual, digamos, al mismo tiempo en que le damos una idea republicana y una idea de Estado-nación desde la blanquitud, pues estas están ancladas inicialmente en un marco de no solo de reproducción de esa superioridad racial de los blancos, sino también en deshacerse de la africanidad, y una de las formas más violentas, ¿sí?, va a ser a través de la iglesia docente. La primera educación que van a recibir las personas africanas y afrocolombianas, pues va a tener que ver con esa iglesia docente, ¿no? La idea era entonces sacarle, digamos, vaciarles de sus subjetividades, de sus historias, de su africanía, para convertirles en los buenos negros, ¿no? Entre comillas, las personas dóciles a la dominación, dóciles a las políticas precisamente de sometimiento y de la generación hasta nuestros días de la riqueza, ¿no? Todas las ontologías entonces se ponen en cuestión a través de esta primera, digamos, escuela que va a ser la iglesia docente.
El legado del Estado-Nación, como nos lo muestra Stuart Hall, aunque Stuart Hall a veces se pierda, digamos, del debate particular, raza y lo que implica, y tienda más a una idea, digamos, de la construcción cultural y esto, pero nos permite, digamos, ilustrar cómo se establece, digamos, cuáles son los íconos, ¿no? Y todo lo que transita en el marco de ese ideario de la nación, ¿no? Y él dice, una nación no es solamente una entidad política, sino algo que produce significados, un sistema de representación cultural, ¿no? Las personas no son solamente ciudadanos legales de una nación, participan en la idea de la nación según se representa en su cultura nacional. Entonces, lo que vamos a recibir desde esa colonización, desde que salimos como afro, estoy hablando como sujeto afrocolombiano, desde esa puerta del no retorno de Gorée, pues va a ser que no somos parte del ideario de la nación. Cuando pintan a Colombia, pues se refiere más a la Colombia andina. Todavía personas se extrañan, por ejemplo, yo estoy aquí en Francia, se extrañan en ver una persona colombiana, ¿no? Afrocolombiana particularmente, perdón. Pero también los íconos que están en nuestras calles, cómo nombran las instituciones, cómo nombran los parques, cómo nombran las estatuas que se posicionan en diferentes sectores visibles de las ciudades, de los pueblos, pues tiene que ver con ese ideario de la nación, y es allí donde nos vamos a encontrar. De ahí pues todos los movimientos que vienen también recientemente preguntándose por cómo si es necesario destruir todas estas esfinges, esas estatuas que representan ese pasado colonial, esclavista, racista, que todavía están posicionados en el ideario de la nación. Entonces, cuando nos preguntamos por la escuela, pues entonces volvemos al ideario de la nación, ¿no? Se supone que la escuela transmite cuál es esa idea de nación, esa idea de sociedad, esa idea de ciudadanos. Y claro, evidentemente, en el Estado-Nación colombiano particularmente, creo que eso va a ser para todos los estados de Sudamérica, Centro, los Caribes y las Américas. Las poblaciones africanas, las poblaciones afrodescendientes, afroamericanas no van a ser, digamos, parte de ese imaginario. Vamos a encontrar aquí una cita particular, por ejemplo, cuando se hablaba en los primeros inicios, ¿no? Eso es el siglo, en el 18, cuando, 17, perdón, cuando se pensaba en el ingreso de las personas a la escuela, ¿no? En el siglo XVII entonces se señalaba, mientras se estaban inaugurando ya, miren que estos son procesos que van simultáneamente, la instalación de los estados-naciones, las repúblicas y la consolidación de las instituciones escolares. Pero en este contexto eran excluidos, leamos aquí muy bien, y con condición que en dicha escuela no se puedan recibir indios, negros, mulatos y zambos, porque ahí porque mi ánimo deliberado y voluntad expresa es excluirlos, que solo se reciban los pobres españoles. Entonces, vemos allí cómo se va instaurando en el marco de lo educativo ese privilegio de la blanquitud, ¿no? Luego, ya en la tercera parte, pues, que esto es un salto muy rápido, ¿no? Llegamos a la actualidad, digamos que viene desde los años 90 hacia acá, cuando se instala esta era del multiculturalismo, el plurilingüismo, la plurietnicidad. Pues tiene que ver entonces con las luchas que han dado los pueblos y que permiten generar un nuevo escenario, por lo menos normativo. Pero, como continuidad de este discurso muy colonial, lo que va a representar esta nueva etapa va a ser la de una celebración, así en comillas, porque es problemático, de la diversidad, ¿sí? Pero las historias de estas poblaciones siguen congeladas y en el marco de lo que yo llamo el mío otro, es decir, la representación que
la blanquitud quiere hacer de esos otrorizados, ¿no? De la persona afro, de la persona negra, de la persona indígena, y también están mezclados con lo que yo llamo la igualdad desenfrenada. ¿En qué sentido? En que esa celebración problemática de la diversidad viene a decirnos, no, pues todos somos iguales, todos somos seres humanos, pero no va a atender precisamente la diferencia y las implicaciones sociales, políticas que éstas implican para precisamente transformar desde esos pactos normativos, ¿cierto? Las constituciones pluriculturales, plurilingües, multirraciales, si se quiere, no van a tomar en cuenta las implicaciones del reconocimiento de estas diferencias, ¿no? Sino que nos van a plantear en términos más de la diversidad, porque simplemente era nombrarla, ¿no? Entonces, en Colombia encontramos un mar, a partir de la Constitución de 1991, un mar de posibilidades desde lo legislativo, pero sigue, digamos, en el marco de lo operativo, en las instituciones, sigue anclada esa historia congelada, el mío otro, la igualdad desenfrenada. ¿Cómo se evidencia esto? Aunque hay un marco que da lugar, ¿cierto?, a la educación, como la Ley General 115 de 1994, entonces se plantea que la educación es esa educación dirigida a los grupos étnicos reconocidos en la Constitución, indígenas, afros y gitanos. Incluso, pues vale la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué para solo, digamos, solo estos grupos de alguna manera se genera como una distancia, ¿no? Parece ser que esta educación no tiene nada que decirle a todo el país. De allí entonces surge la idea, ¿cierto? La educación indígena, la educación intercultural, bilingüe, que es muy de las comunidades indígenas, dado que tenemos alrededor de ciento y pico de pueblos indígenas con lenguas y particularidades culturales. Luego la afroeducación, que va a entenderse como desde dos miradas. Una que tiene que ver con esa socialización de las epistemologías y los saberes afros frente a las poblaciones otras, y otra postura que tiene que ver con la posibilidad de una profundización en las epistemologías, en las propias comunidades, en sus propios saberes, en sus formas de organización política, incluso en sus formas de hacer escuela, en sus formas de educar, sus etnopedagogías, como algunos les han llamado, que serían como un proceso más casa adentro. En ese marco de lo socializador surge otra política, que es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que esa ya es en 1998. Ese sería el vehículo para llegar a esas ciudades, a esos pueblos donde la población afro, pues, o es numéricamente minoritaria, y precisamente, digamos, como una vía para llevar todo este marco de los estudios afrocolombianos. Pero se ha venido avanzando las comunidades indígenas por este peligro que marcan los vocablos, ¿cierto?, institucionalizados, pues vienen caminando hacia lo que llaman la educación propia y de alguna manera abriendo ese panorama que la Ley General 115, pues digamos, un poco limitaba, ¿no? Y asimismo, algunos otros, desde las afroepistemologías, venimos planteando esa idea de una educación afrocentrada, impulsándonos también o apoyándonos en esta teoría de la afrocentricidad que plantea, bueno, algunos como Molefi Kete Asante, eh, Naim Akbar y, bueno, muchos otros, ¿no? Para pensar en sujetos. Pero lo que quiero señalar es, además, cómo persisten en estas fotos, pueden ver que cuando llega esta educación vaciada todo el discurso, digamos, político, intelectual propio, termina en la folclorización, o sea, sigue lo que señalaba anteriormente, pues este mismo, el mío otro, la historia congelada, ¿no?
Vemos aquí un blackface en lo que llaman el Día de la Afrocolombianidad, una conquista normativa, pero que las escuelas, en lugar de utilizarlas para ampliar y comprender más las epistemologías desde toda la pluralidad, pues en gran medida se han circunscrito en la folclorización. Entonces es ese día donde vestimos a las niñas afros para que bailen, para que dancen. Eso, sacamos una bella foto, pero siempre es la danza que está allí y tenemos hasta el blackface. Entonces, para ir como ya concluyendo, tenemos unos elementos, y es parte de los trabajos, pues Marisabel es una colega, digamos, de las más comprometidas con los estudios raciales y particularmente desde la infancia en Colombia, y problematiza algo que es fundamental, y es cómo la escuela se convierte en un campo racista, pero también de resistencia para los niños y las niñas en sus primeras etapas, ¿no? Uno tiene que ver con el color piel, que llaman, ¿cierto? Entonces, ya hay muchos debates, también hay algunos textos que ella tiene circulando. El color piel se ha entendido como uno solo, y es el rosadito, ¿cierto? No permiten que nuestros niños y niñas en la escuela, en el preescolar, se pinten desde, sea el color chocolate o el color negro, como un color que les representa. De hecho, hay algunos casos ya identificados en investigaciones donde pues los niños se han resistido precisamente a utilizar el color piel, pero son penalizados por la maestra que está formada bajo una, digamos, esa racialización. Lo otro es cómo este mundo de Disney World ha permeado todo el escenario de la formación de nuestros niños, y lo que ven es princesitas y príncipes, pero nunca son ellos y ellas los príncipes y eso. Hay algunos esfuerzos que se han realizado, y esto es en alguna investigación en la cual participaba, y donde se han venido gestando, digamos, textos escolares no educativos para maestros y para maestras, con el ánimo de desracializar o disminuir las prácticas del racismo y la discriminación en la escuela. O sea, la escuela es un escenario de combate donde los sujetos, desde los niños que están ejerciendo su resistencia, como los maestros y maestras que estamos produciendo saber y cuestionándonos sobre lo que hacemos, que permiten precisamente deseuropeizarla, ¿no? Son múltiples esfuerzos que se han venido haciendo, algunos textos por aquí sobre la cátedra, la educación a través de movimientos de maestros, ¿sí? Podemos ver algunos ejemplos particulares. La muñeca negra, ejercicios que vienen tomando muchísima fuerza en Colombia. Las narrativas, ¿cierto? Desde las historias donde aparecen las niñas heroínas. Pero para ir cerrando, entonces, presento dos casos que todavía nos invitan a continuar profundizando en esos estudios, y qué bien que estemos preguntándonos por ello, porque aún en algunas universidades, algunos escenarios, es difícil ponernos la pregunta. ¿Qué hace la ideología racista en el caso de maestros y maestras, ¿no? En los sujetos, en términos generales? Primer caso, el de Marquitos. Marquitos es un niño de 7 años. En sus primeros cursos, pues la maestra siempre acogía a todos los niños al llegar a la escuela, con el abrazo, lo afectivo que caracteriza, digamos, la educación en preescolar y en los primeros niveles de la escuela. Pero una niña mestiza le llama la atención en algún momento a la maestra y le pregunta: maestra, ¿usted por qué no abraza a Marquitos? Miren cómo es la cosa de fuerte, cómo es el racismo y la ideología racista. Esta maestra, consciente o inconscientemente, ejercía y reproducía el racismo. ¿De qué manera? Marquitos, el niño negro del salón, el único niño negro, era precisamente el único negro que no abrazaba al llegar al salón de clases, ¿sí? Pero luego Marquitos también era el niño que los otros le llamaban el negrito, ¿no? Había perdido ya su nombre. El negrito, y Marquitos se peleaba por su nombre. Pero
la psicoorientadora decía que era un problema de que Marquitos no se identificaba, era problema de Marquitos, no era el problema de los compañeritos que lo llamaban negro, negrito, Nietzsche, bola 8 y todos los apodos que pueden conseguir. El otro caso es el de Rosita. Rosita, hija, bueno, de una madre comprometida con las causas afro, pues llega con sus trenzas a la escuela, pero a la maestra no le parecía que las trenzas fueran, por ejemplo, una forma, ¿cierto?, de portar el cabello en la institución. Entonces la manda a que se peine, ¿sí? La manda, regresa a la casa, hace regresar a la casa para que se peine. Entonces, todas estas prácticas, yo quiero cerrar con esto, es cómo esta ideología racista nos lleva a ejercer tanta violencia, incluso desde los planos afectivos, porque nuestros niños terminan siendo no niños o declarados no niños por incluso maestros, quienes se supondrían estarían en esos lugares, ¿cierto?, en la escuela para brindar esa hospitalidad. Pero también aquí hay un caso supremamente importante y es cómo nuestras familias nos deben, digamos, también formar en en nuestra constitutividad racial, ¿no? Nuestra historia, nuestra memoria, para que en momentos cuando surgen estos eventos, nuestros niños también estén dotados de cierto carácter, de cierta formación para enfrentarlo, pero por supuesto, no es para que ellos estén solos en la escuela, sino para que nosotros vayamos como padres, como madres, a brindar ese apoyo también a las escuelas, pero también pensando en que la familia tiene mucho, la familia negra también tiene mucho que contar a la escuela y tiene mucho que enseñar a la escuela en su racismo y su discriminación racial. Y ojalá, maestros y maestras, que estemos abiertos a esos aprendizajes que la escuela, más allá de esas 4 paredes, también nos están marcando. Yo les agradezco muchísimo y espero no haber superado el tiempo, digamos, que se estimaba. Gracias. Olá, já posso começar? Professor Jurandir? A tela aí. Oi, boa tarde. Professor Ieso, muito obrigado, excelente fala. Realmente o senhor passou um pouquinho do tempo, mas assim, para ganhar tempo eu não vou tecer comentários. Eu passo para a professora Deise Luciano. A professora Deise Luciano é mestre e doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, graduada em História pela Universidade Católica do Salvador, é especialista em Psicopedagogia Institucional pela UFBA e em História e Cultura Afro-Indígena Brasileira pela Faculdade São Tomás de Aquino. Membro do grupo de pesquisa em Educação, Diversidade e Desigualdade, PPG Educ, UNEB, e do LT Digital UFBA. É professora da Rede Estadual da Bahia e da Faculdade Maurício de Nassau. Professora, com a senhora a palavra. Boa tarde a todos, né? Todas que estão aqui presentes, para demarcar as questões de gênero. Então, assim, primeiro eu queria parabenizar o evento e parabenizar, inclusive, as coordenadoras, né? Que estão coordenando essa mesa, e dizer que me sinto muito honrada e muito feliz de estar dividindo a mesa com os 3 colegas, né, com questões tão caras à nossa sociedade, né? Enfim. Primeiro, eu quero dizer que depois do que o professor falou, né, do professor Copete falou, professor, muito obrigado, gostei muito, e assim, a impressão, que talvez não tenha sido só minha, mas de todos que estão aqui assistindo, os possíveis baianos, né, é que essa escola da Colômbia parece muito com a nossa, né, e todo o processo que o professor trouxe dessa discussão.
Então, quando eu estava pensando na minha fala, eu fiquei imaginando, né, como eu poderia articular isso com a fala dos demais colegas. E a minha fala vai justamente na perspectiva de falar um pouco dessa educação, diversidade e branquitude, e aí eu utilizo as palavras ali de forma colorida, de uma forma, na realidade, proposital, justamente falando nessa questão da branquitude, de como essa branquitude ela foi construída secularmente nesse processo de colonização, né? Na colonização dos nossos corpos e das nossas mentes. Pode passar, por favor, Raquel? Raquel? Enfim, não foi. Vamos lá, então. E aí, assim, quando eu comecei a pensar, e aí, professor Jurandir, o senhor pode entrar em contato com a professora Raquel para ver se ela mexe no slide, por favor. Então, quando eu comecei a pensar nessa questão, eu comecei justamente a refletir, né, do que é que a gente fala quando a gente está falando dessa questão da branquitude. Né? A todo momento, a gente sempre fala, até por conta da questão histórica no Brasil, de como essa dimensão racial ela deve estar sendo sempre vista como um elemento central na dinâmica social brasileira, numa perspectiva somente a partir do branco, do negro. Mas como pensar também nessa questão da identidade branca, né, como foco nessa realidade brasileira? Como pensar essa questão do pertencimento étnico-racial atribuída ao branco? Porque toda vez que a gente vai falar questões étnico-raciais no Brasil, nós estamos sempre nos reportando às questões relativas ao negro, ao indígena, mas e ao branco? Então, é desse lugar de se pensar na construção dessa proposta, dessa civilização brasileira, com base na branquitude, justamente trazendo o lugar que ocupa esse branco, né, nessa mais elevada hierarquia social-racial, né, onde se estabeleceu um poder de classificar os outros como não brancos e dessa forma, né, de fazer com que os outros eles se sintam menores em relação, os não brancos se sintam inferior, numa condição inferior, subalterna, em relação aos brancos. E aí, pegando um pouco da fala e dialogando um pouco com a fala do professor Coppetti, né, é interessante como, quando nós vamos falar da questão do surgimento da escola, né, nesse Estado-nação, esse racismo ele está presente, diretamente presente, nessas implicações históricas que estão levadas à nossa memória e à nossa história, no que diz respeito à questão das implicações, das experiências da escravização frente a esses impérios europeus, como bem colocou o professor. Então, assim, na realidade, a branquitude, e retomando a fala do professor, ela nada mais é do que uma invenção mesmo dessa superioridade racial a partir dos elementos constitutivos, culturalmente, a partir da visão do olhar eurocêntrico, onde o colonizador ele impõe, né, essa dimensão, essa visão dessa identidade nacional, como tendo ele mesmo, etnocentricamente falando, como modelo de representação dessa sociedade. Então, assim, pensando dessa forma, essa branquitude ela vai ser entendida como resultado dessas relações coloniais, né, que vão se configurar nas subjetividades dos sujeitos, mas ela automaticamente, pode deixar aí, Raquel, obrigada, mas assim, ela automaticamente não só vai configurar essas subjetividades, mas ela também vai demarcar todo um projeto político de sociedade.
E aí, para falar de Brasil, eu trouxe aí justamente a LDB, a 9394, de 96, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e pegando, a proposta é usar, que eu chamo e brinco, a pedagogia do semáforo, né? O semáforo que a gente tem no trânsito, o que é vermelho para pare, pense, o amarelo, pare, o amarelo, pense e observe, né? Analise o contexto, e o verde, então, siga em frente. Então, pensando dessa forma, quando a gente pega a Lei de Diretrizes e Base da Educação, nós vamos ter no seu, e aí eu vou começar pelo vermelho, no seu capítulo 2, da educação básica, as disposições da educação básica, ele vai dizer que a educação básica no Brasil, ela tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Pegando a discussão que nós temos aqui de diversidade, de privilégio, né, e de branquitude, nós sabemos que dentro de um contexto legal, esse é um marco bastante interessante, fruto, inclusive, de todo o processo de democratização do ensino no Brasil, né, posterior à Constituição de 88, e foi influenciada por ela e pelos movimentos sociais. No entanto, nós sabemos que, no que diz respeito à questão da prática dessa educação, ela não se configura como deveria, né? No título primeiro, né, no primeiro artigo da referida lei, o que a gente tem? Que a educação, ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organização da sociedade civil, nas manifestações culturais. E aí, vamos refletir esse ponto amarelo como ponto da diversidade. O primeiro, educação; o segundo, diversidade. Como é que essa educação, essa diversidade, ela está presente dentro dessa educação, né? Ela tem a finalidade de desenvolver se educando. No entanto, quando a gente vai passar para essa questão da abrangência dos processos formativos, para essa diversidade humana presente no contexto social brasileiro, nós sabemos que ela não corresponde a essa realidade. Pode passar, Raquel. Está travando, né? E aí, bom, eu vou tentar abrir aqui. Bom, pegando na sequência o que seria a branquitude dentro desse contexto, eu peguei, na realidade, uma interpretação dessas bases legais, que é a da Cartilha dos Direitos em Educação, do Instituto de Pesquisa e Administração em Educação, IPAE, que, na realidade, não tem um ano de publicação, porque, à medida que vão surgindo as demandas, eles vão atualizando o referido documento. Então, o que a gente tem aí? A cartilha, ela vai justamente orientar os sujeitos a como se posicionar frente aos seus direitos dentro dessa questão educacional no Brasil. E um ponto que me chamou a atenção, fazendo, inclusive, uma leitura e uma interpretação com a realidade atual que nós estamos vivendo de pandemia, e assim, como professora da educação básica, isso muito vem me incomodando, porque eu tenho um ano, né, porque foi justamente final de fevereiro do ano passado, de 2020, que eu fui à escola. E depois da pandemia, eu tenho um ano fora da escola. E os meus alunos da educação básica, os alunos que estão entre 9, né, e 17 anos, e aí eu estou falando das séries finais do fundamental, e os que estão entre 17 e, enfim, 20 e poucos anos no ensino médio, na rede pública estadual da Bahia, esses alunos, eles não tiveram acesso à educação de nenhuma forma aqui em Salvador, né? E eu era lotada até janeiro no Colégio Estadual 7 de Setembro, né? E agora estou lotada aqui
em Lauro de Freitas, no colégio, em uma outra escola, que é o Bartolomeu de Guzmão. Então, o que a cartilha diz e orienta? Que, no que diz respeito à adequação dos materiais pedagógicos a alunos com necessidades especiais, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, por que eu escolhi esse tópico? Porque, pensando nessa questão da condição, dessa diversidade e dos privilégios, né, da sociedade a partir de uma perspectiva de branquitude, é importante a gente pensar que se a população negra ou a população não branca ela não tem o mesmo acesso, a população não branca que estão numa condição de necessidades outras, né? E aí eu não vou discutir aqui porque não é o foco da nossa questão, é ainda mais complicado. Então, o que é que diz aí? Que a legislação educacional ela não obriga que as escolas façam adequação dos materiais para esses sujeitos. E aí a gente já leva a uma interpretação, inclusive, desses nossos sujeitos não brancos que foram colonizados e que foram justamente rechaçados à margem dessa escola. E aí eu vou pular um pouco para chegar lá onde entra a branquitude, que é o que está em verde. Deve, contudo, haver permissão para que os próprios alunos ou entidade de apoio façam essa conversão técnica para permitir o acesso aos textos. Existem atualmente recursos tecnológicos que permitem, com alguma facilidade, a adaptação, entretanto, isso representa custo que terá que ser arcado pelo aluno e não pela escola. Então, pegar esse ponto foi justamente dizer, quando nós avançamos da educação, pare, porque é necessário se ver a educação nesse ponto vermelho, observe essa diversidade no ponto amarelo, mas quando nós avançamos para esse direito, a efetividade desse direito, nós vamos ver que aí o privilégio vai estar sempre garantido àquele outro que está em condição favorável, que é o branco. Pode passar, Raquel. Bom, e aí, considerando, e aí um questionamento, porque na realidade toda a minha fala vai justamente em nos provocarmos acerca do que hoje nós estamos chamando de distanciamento social. Considerando a realidade atual, onde em tempos de pandemia, alguns continuam ainda aqui remotamente suas salas de aula, em detrimento de muitos que não têm acesso à educação institucional, o que inferir a respeito dos que lutam para a abertura das escolas privadas, afirmando terem possibilidade de manter os protocolos de distanciamento. Então, vai um pouco naquilo que a cartilha diz. O que eu tenho lido muito sobre essa questão, e aí eu pego já um colega, né, que é inclusive um quase vizinho meu aqui, que mora aqui em Lauro de Freitas, que é o professor Jorge Hilton, e Jorge Hilton vai dizer assim, essa questão da condição do privilégio, de se reconhecer enquanto privilegiado, é algo que é invisível a esse sujeito branco, ou na realidade ele já naturalizou essa questão? Isso é algo proposital, ou intencional, ou é algo que está preso a essa invisibilidade que foi dada a partir de todo esse processo de colonização? Então, pensando nesse momento, como é que nós estamos vendo esse acesso, como é que a gente olha para a televisão e vê que existem pessoas que levantam bandeiras de abertura dessas escolas, mas que não estão nem preocupadas com aquele que não vai ter nenhum acesso a essa educação, que não tem condição econômica, que não tem condição, aparatos tecnológicos para que possa ter acesso a essas informações. Pode passar, Raquel. Então, no jornal, em abril de 2019, o ministro da Educação, logo quando começou, já no início, né, no início do ano de 2019, e aí, um ano antes de começar o processo da pandemia, o ministro da Educação, ele dá uma entrevista e ele vai dizer que o governo ele está buscando recuperar o ensino básico e reduzir os índices de analfabetismo.
Isso eu printei de vermelho por quê? Porque é obrigação do governo, de fato, buscar isso, né? Ele tem que buscar. E aí ele chama atenção. É educação, né? Os números que revelam o cenário ainda são preocupantes. Atualmente, há pouco mais de 10 milhões de jovens entre 15 e 17 anos que não estão na escola. O que é que ele fala? Que 15% desses que se matricularam, eles, na realidade, não acabam concluindo o ensino, o ano letivo. E aí a gente vem para o amarelo. O que faz com que esses sujeitos eles não concluam, né? E aí, assim, qual a diversidade presente nessas salas de aula da educação básica na escola pública? Ou seja, e aí vem a fala dele, antes mesmo do início das aulas, 1,5 milhão de jovens já está fora da escola, mas nem todos os 8,8 milhões dessa faixa etária que se matriculam permanecem na escola até o final. Então, cerca de 7% do total desses jovens abandonam a escola durante o ano letivo. E aí é o que ele vai informar. Pode passar, Raquel. E aí o que a gente tem, né, para refletir? Que há uma evasão, e nós estamos falando de uma evasão em 2019, né, um ano antes da pandemia, em pleno século XXI, e que essa evasão está justamente condicionando esses não brancos a uma realidade cada vez mais perversa, né, dentro desse contexto. E aí, quando nós avançamos para pensar nessa questão da branquitude, vou pegar a fala que eu printei de verde do ministro, e ele diz assim: se considerarmos ainda a reprovação, resultado do não engajamento nas atividades escolares, concluímos que há 2,8 milhões de jovens que não concluem a série por falta de engajamento. Mas, né, a população, empresários e profissionais da área precisam trabalhar conosco na construção de políticas que revertam um quadro que vem de anos de descaso. Então, olha só que afirmativa, que fala forte, que reafirma, né, esse lugar étnico-racial do privilégio branco. Então, o problema não é um problema do que foi negado a esses não brancos secularmente. O problema é desses não brancos de não se engajarem nessa educação que é ofertada pelo Estado. Então, o problema não é do Estado, o problema é do sujeito. E aí ele traz como esses profissionais da área e como esses empresários podem contribuir para esses anos de descaso. Esse descaso não é um descaso que ele aponta como do Estado, né? Porque na fala anterior dele está muito bem recortada aí o dedo em riste para esses sujeitos. Então, ele vai dizer de todo esse atraso e vai colocar que, considerando a velocidade com que o Brasil melhorou, esse indicador na última década, essa meta será atingida em mais de 200 anos. Então, ele volta e reafirma que essa é uma condição na escola, no processo de, como eu posso dizer, de subalternização desses grupos, né, que não vai se resolver, né, em tão pouco tempo. Pode passar. Esse material foi tirado do site do MEC, tá? Então, eu trago uma outra reflexão para a provocação, para a nossa provocação, que é, com base nas informações, né, apontadas aqui, nós podemos afirmar que o distanciamento social, e aí eu coloco ele entre aspas, né, propositalmente, ele pode ser visto como uma condição sempre presente na educação básica no Brasil, sobretudo se nós analisarmos a ótica dessa educação, como podemos demarcar, né, o branco enquanto categoria racial nesse contexto. Então, é só mesmo para poder fazer uma provocação e nós pensarmos, será que esse distanciamento desse sujeito da escola, ele não sempre esteve presente? Pode passar, Raquel. Então, sabendo que os privilégios presentes nos espaços privados da educação básica são de brancos,
os mesmos não teriam consciência de tais privilégios, e algo que eu venho me questionando há algum tempo, né? Inclusive numa discussão que está sendo feita entre eu e outros 2 colegas, o professor Jurandir, que está aqui, né, e a professora Cláudia Pereira, que foi minha orientanda de mestrado, onde a gente discute justamente esse retorno ou não das aulas nos espaços públicos de educação. Porque os espaços privados, aqueles sujeitos que são privilegiados, que têm uma condição privilegiada, porque no Brasil, nós sabemos que a educação pública, a educação pública de qualidade, entre aspas, porque eu também questiono essas discussões, mas, assim, o que é visto como a educação de ponta pública são as instituições de ensino superior. E a educação básica, toda essa elite, esses sujeitos brancos, eles ocupam espaços privados durante toda a sua educação básica, onde lá eles vão ter, e lógico, nesse momento de pandemia, eles têm todo um aparato, todo um olhar, todo um investimento, tanto das famílias quanto das próprias instituições, para a manutenção dessas aulas de forma remota. Mesmo as instituições privadas de ensino superior, isso acontece, mas nas instituições públicas da educação básica, isso é quase que unanimemente impossível. Acabou meu tempo, professor Jurandir? Pode passar. Isso, professora. Eu já vou acabar. E aí, assim, para encerrar a discussão, propositalmente, eu comecei fazendo o levantamento de dados já há algum tempo sobre o retorno desse ano letivo 2020-2021 na rede estadual. Hoje, o nosso secretário de Educação, ele fez uma entrevista coletiva e ele fala desse retorno previsto para 15 de março, que foi algo também já divulgado pelo governador do estado, né? E aí ele diz que está programado para o dia 15 de março, e eu continuo colocando aí em verde, relacionando essa questão da branquitude, porque nós sabemos que esse retorno em 15 de março, ainda que ele diga que vai ser um retorno em 100% e que seja em ambiente remoto, nós sabemos que os nossos sujeitos da educação básica, muitos deles não terão como retornar. Primeiro, porque não tem acesso a uma banda larga que seja interessante para poder fazer essas aulas. E segundo, porque muitas vezes eles não têm esse aparato tecnológico, não dispõem de um celular, não dispõem de um material específico para ser utilizado. Então, quando ele diz que essa aula ela vai contemplar todos os alunos da rede estadual, e que ele, desde o início, não queria se colocar, porque ele queria que fosse alcançado, né? Um número, não queria que fosse alcançado um número pequeno desses alunos, mas uma boa parte. E aí eu ponho em vermelho por quê? Porque, de fato, a obrigação do Estado voltar para essa educação. No entanto, nós sabemos que há aí, né, algo a ser questionado, porque, assim, muitos desses estudantes, e o próprio secretário diz, moram em zona rural e não tem sequer sinal de celular. Por isso, eles estão implementando esse início remoto de aulas. Então, há aí uma contradição. Pode passar, Raquel. Professora, conclua a sua fala, por favor. Já concluí. Então, pode passar, Raquel. Concluindo a minha fala, eu deixo mais uma outra reflexão. Haveria, diante os últimos acontecimentos no mundo e o aumento do distanciamento social entre os não brancos e brancos no decorrer do contexto de pandemia, como bem pontua Jorge Hilton Miranda, né, que há uma dificuldade ou uma invisibilidade, neutralidade desse sujeito branco em se reconhecer como pertencente a um grupo social. Por que é que esses sujeitos eles não conseguem olhar o outro nessa condição atual e por que que ele não reconhece que ele é um privilegiado em detrimento daqueles que não estão tendo acesso à escola, né? Porque não há uma rede de solidariedade, justamente por conta de todos esses privilégios que foram demarcados aí no nosso contexto histórico.
E aqui eu encerro a minha fala, passa, Raquel, por favor, dizendo que é preciso pensar a educação, diversidade e branquitude, desculpe, nesse contexto de discussão. Pode passar, não vou, né? E agradeço a todos e todas que estão presentes aqui hoje. Desculpa aí, professor Jurandir. Aproveito para dizer que o senhor está muito bonito hoje, viu? Beijo. Eu agradeço pelo elogio. E assim, gente, a mesa é 1h30, então temos 32 minutos. Então, eu passo já para o professor Luiz Carlos Ferreira dos Santos. O professor é graduado em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação pela UFBA e doutor em Difusão do Conhecimento pelo Programa de Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento, UFBA. Professor do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, é pesquisador do grupo de pesquisa Rede Africanidade, UFBA, desenvolve pesquisas sobre filosofia contemporânea, filosofia africana, afrodescendente, educação para as relações étnico-raciais, é filiado à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras, ABPN, e participa da ANPOF, no GT Filosofia da Libertação Latino-Americana e Africana. Professor, como eu disse, a gente tem 30 minutos, então peço que eu faça a fala em 15 minutos para a gente dar tempo da professora Beatriz falar. Boa tarde. Obrigado, Jurandir, pelo convite. Obrigado pela possibilidade da troca na tarde de hoje. Cumprimento a mesa, né, a professora Deise, Luciano, o professor Ascopete, a professora Beatriz Moura, assim, Eduardo Ascoqueiro, que está aqui, Beatriz Moura, Vitória, que estão aqui dando auxílio. Agradeço ao professor Alan Pasquale, que fez esse intercâmbio aqui com o grupo, que eu já agradeço a professora também, Joanice Barbosa. Então, é sempre uma alegria poder falar na casa que me forma e que me formou, que é a Faculdade de Educação, a UFBA. Então, é uma alegria muito grande. Vou ser rápido, viu? Em primeiro lugar, aqui, dizer que espero que todos estejam bem e se cuidando. Eu não estou vendo aqui a conversa do YouTube, quando consigo ficar em 2 lugares, então estou só aqui na sala. Então, desejo que estejam bem e se cuidando nesse momento muito difícil que estamos atravessando. E a minha intervenção no Congresso da UFBA, na mesa Diversidade, Educação e Branquitude, Privilégio e Poder no Brasil e América Latina, tem como título, em breve, né, Entre Paisagens, Filosofia Africana e Pensamento Negro como Arquipélago de Libertação. E conversaremos aqui hoje provocado, né, pela seguinte questão. E aí, diante das questões que já foram assim, colocadas pelos colegas brilhantemente, quais as formas possíveis de caminharmos humanamente juntos? Assim, o imaginário social brasileiro expressa-se, em sua maioria, de maneira institucional na educação, a partir das perspectivas indo-europeias e, mais recentemente, estadunidense. A ausência ou a tentativa de combate de outras imaginações, por exemplo, se configura como a negação do estatuto ontológico dos grupos humanos racializados e subalternizados historicamente nesse espaço, no território brasileiro. O imaginário presente na sociedade brasileira é do deixar morrer e fazer morrer, de uma poética do genocídio, né, que atualiza o apagamento da memória e o desencantamento da vida. A vida desencantada é habitada pela narrativa do grotesco. Por isso que não se exaspera, não se espanta o fato de não ter a Constituição de cidadania no Brasil, e cidadania aqui na ideia de Constituição, não do cidadão que é o cidadão, que é o consumidor, mas é a cidadania que tem acesso a bens públicos, como a educação, transporte público, né? A discussão do espaço público, do uso da palavra, ou seja, não há Constituição da cidadania, e essa é uma das grandes perversidades do discurso racista produzido pelo território brasileiro. Então, a partir da primeira pergunta, né,
caminharmos humanamente juntos, chegaremos a uma questão, se der tempo, acho que não vai dar hoje, seremos capazes de mudar o imaginário da poética do genocídio da educação brasileira, expressa agora, na pandemia, negando a discussão em torno das identidades? Uma provocação, literalmente uma provocação. Então, a educação é um espaço de disputa pelos movimentos sociais como território da ação poética, ou seja, como lugar da reinvenção, da redescrição do espaço, por acreditar que através dela se conquista e disputa cidadania. Isso é o papel da educação, e que os movimentos sociais negros, movimentos populares, estão disputando historicamente nesse território. A ampliação da cidadania. Frantz Fanon, né, que sempre foi uma sombra em minha formação, me deixou claro que não bastava ser um negro na sociedade, na universidade, como aluno, como professor, mas que, abre aspas para o Frantz Fanon, devo me lembrar a todo instante que o verdadeiro salto consiste em introduzir a invenção na existência. Fecha aspas. E a educação tem sido esse lugar de invenção da existência, no enfrentamento da política de morte, isto é, da mentalidade do racismo. O problema do racismo, assim, a questão racial no Brasil, quando é efetivamente tocada no plano das relações sociais, as elites reagem violentamente. As políticas de afirmação racial no Brasil, fruto de lutas dos movimentos sociais negros, esse exemplo dessa reação violenta, né, que nós podemos aqui estar assim citando, né, assim, a disputa sobre justiça e liberdade assim, em torno das cotas. As cotas foram motivadoras, né, de uma reação violenta das elites dirigentes desse país. Vide, não somos racistas, divisão perigosas, né, e a tentativa de esvaziar por dentro das instituições assim, a partir de algum debate de discurso. Então, a promoção da justiça e cidadania é uma ferida narcísica, né, no comportamento autocentrado e poderoso das elites brasileiras. Então, as instituições brasileiras não foram suficientemente mexidas, não foram verdadeiramente mudadas ou revolucionadas para encarar de frente a questão do racismo. As classes dirigentes brasileiras sentiram na pele, né, e na cabeça, vamos dizer, quando viram um pouco que as políticas de afirmação social transformaram assim neste país. E por isso se revoltaram. Devolvo meu país, vestido de verde e amarelo, na orla desse país. O ódio transbordou desse ressentimento, porque se tem uma característica muito marcante, que a gente pode aqui colocar na dimensão cultural do racismo, é o ressentimento, né? E hoje contaminou a sociedade brasileira. O ressentimento é uma pulsão, né, de morte muito presente na ação brasileira. O ódio, a necessidade da imagem do inimigo, né, e o abandono é o tom da cena nesse momento. Historicamente, né, os grupos racialmente sabem o que é isso. Então, em 2003, aqui no Brasil, né, depois de lutas e reivindicações dos movimentos negros, foi publicada a Lei 10.689, né, que instituía no currículo ação oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da história e cultura africana e afro-brasileira, e 5 anos mais tarde essa lei é alterada pela Lei 11.645, em 2008, que insere a história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, à luz dessas leis, podemos afirmar que estamos juridicamente respaldados acerca da disputa pelo diverso, no enfrentamento do racismo. Entretanto, além do aspecto jurídico, que é imprescindível, não abro mão disso, a disputa por outros campos simbólicos, pelo direito de existir, né, ou seja, a luta pela diversidade simbólica se faz presente. Então, portanto, a problematização do imaginário redutor, né, que aqui já foi falado, sobre o imaginário muito forte, então, que se fortalece e se torna verdadeira pela epistemologia da transparência, que reduz o outro a si mesmo, né, tem como consequência a barbárie do igual. Então, neste aspecto, problematizar a imaginação é um caminho necessário para provocar, né, o imaginário redutor persistente na educação brasileira, que mata o diverso. Pois tem como caminhos mobilizadores a disputa pela imagem para uma melhor percepção da interpretação e produção das realidades. Mesmo diante desse deserto que chegamos, né, e desse inferno sociológico, você daqui um autor martinicano chamado Edouard Glissant, que ele fala o seguinte: ainda somos capazes de mudar a imaginação. É através da imaginação que venceremos completamente essas negligências que nos atingem. Fecha aspas. Se tem algo que é incontrolável a imaginação para poder mobilizar imaginários. A primeira resposta para a pergunta, né, quais formas possíveis, né, de caminharmos humanamente juntos, para nós negros e negras, né,
as formas de caminharmos humanamente juntos é recusando ser morto, diante do poder de matar, a recusa em morrer, a recusa em ser morto. Filosofar é uma recusa em ser morto. Então, a ausência do diverso na filosofia, assim, em geral, né, e na filosofia da educação em particular, evidencia tanta negação aos saberes e conhecimentos africanos e latino-americanos, quanto ao combate à existência desses sujeitos na participação desse território, na disputa de cidadania. Então, é um aniquilamento no plano simbólico e físico. É um combate ontológico ao pertencimento, sendo esta uma expressão do que a Sueli Carneiro vai chamar de epistemicídio, assim como também o Ramos, né? É imprescindível a disputa pelo conceito de cultura. Muniz Sodré, né, no livro A Verdade Seduzida, vai defender que a cultura é um campo explicativo do semiocídio. E esse é assim, entendido como genocídio cultural, cometido por algumas tradições europeias, né, a quais colonizaram o continente africano e americano. E Sodré, para escapar do semiocídio, dialoga com os conceitos de sentido, né? E o sentido fundamenta a diferença e busca escapar ao genocídio da totalidade. Então, a perspectiva de partir em relação com a filosofia de entre paisagens, pensando aqui o território latino-americano e essa paisagem africana, busca escapar da vontade obstinada do desejo do um. Então, a trapaça da unidade e da homogeneidade, elogiada como universal, fundamenta e legitima os imaginários da poética do genocídio. Então, no sentido aqui, eu sei que o tempo está curtíssimo, o objetivo de dialogar desde a perspectiva da filosofia e do pensamento negro tem a finalidade de transgredir a armadilha mesmo do etnocentrismo epistemológico, a quantidade de saber, do poder, e o relativismo cínico contemporâneo que explode as identidades e não produz justiça a partir de apagar as identidades dentro de um discurso universal. Então, são as instituições que efetivamente pautam e agendam comportamentos sociais. Nessa pauta, nesse agendamento dos comportamentos sociais, está inscrito o racismo. Falando das instituições, e especificando a educação, se pode afirmar que ela tem um imaginário racista. Mas de que forma ela é racista? Ela pode falar contra o racismo, mas ela é estruturalmente racista. Isso tem consequências políticas, sociais, enormes. E, primeiro, a educação de diversidade étnica, a diversidade cultural não está inscrita na sua epistemologia. Se quiser fazer uma revolução na educação brasileira, e isso começa com a diversidade, porque é na diferença, no diverso, que a existência é exaltada. E diversidade aqui não é apenas a aceitação formal, intelectiva do diferente, é a presença sensível do outro dentro do seu espaço. É uma abertura física e simbólica, tendo racismo, tendo racismo, tendo, aqui nesse caso, o racismo como alvo a ser enfrentado. É uma incorporação intelectual e afetiva. Então, assim, para terminar, eu sei que o tempo está muito curto, eu só tenho agora 4 minutos, dizer o seguinte, se eu puder, assim, finalizar a minha fala. A partir da primeira questão, de como podemos caminharmos juntos, tem essa outra da identidade. Como potencializar o imaginário diverso, tendo em vista que o espaço e o poder são legitimados por um imaginário racista? Seríamos capazes de mudar a imaginação da educação brasileira, negando a discussão em torno das identidades? Uma das alternativas é discutir a identidade por meio da floresta de signo, que defende que defender essa identidade dentro de conceitia a opacidade. Então, assim, a cilada epistemológica e política em apagar o debate em torno das identidades tem o perigo de recair no relativismo, a ser exacerbado e no totalitarismo. Pois se temos a compreensão que o território brasileiro tem sua produção de sentidos forjado pelo racismo, então aquelas identidades a qual foram mutiladas em sua imagem, nas suas florestas de possibilidades, não podem superar tal violência assim sem enfrentá-las. Então, sendo assim, o diverso defendido é o da refundação ontológica. O Glissant, no livro chamado Poética da Relação, vai perguntar o que é isto uma filosofia? O que é isto uma filosofia? Com essa pergunta, o que é isto uma filosofia, e não o que é isto a filosofia, não seria um Deus a refundar a ontologia. Não seria um Deus a refundar a ontologia, mas os deuses, o diverso, como fundador do ser.
Portanto, o diverso é a representação do futuro e do só compartilhado. É a reinvenção das identidades na perspectiva estética para produzir justiça e ampliar as liberdades. Então, nesse sentido, a imagem projetada anteriormente do diverso é o que falta no mundo. O que falta ao mundo é a urgência de reaprender e viver e a reagir aos desafios a ele impostos. Neste aspecto, adentra essa questão de muita força e potência dos arquipélagos negros, a utopia. A utopia é o que falta no mundo. Por fim, concluindo, né, no momento em que vivemos, né, em que o projeto em curso tem a finalidade de desmobilizar toda a institucionalidade e reforçar a poética do genocídio, essa pergunta nos enfrenta. E aí, deixo aqui essa pergunta. E agora, diante de toda a tragédia que nos atravessa no campo espiritual, simbólico, político, econômico, diante de um discurso de violência de toda sorte, é possível, no dia de hoje, faltar ao mundo? Eu agradeço e desculpa, acho que não sei se minha atenção assim, travou em algum momento, e aí a gente já fala para a colega, porque o tempo eu sei que ficou curto. Muito obrigado. Viu? Professor Luiz, muito obrigado. Realmente são falas muito, muito importantes para nós nesse momento. E assim, já passo para a professora Beatriz. A professora Beatriz Martim Moura é graduada em Antropologia pela Universidade Federal do Oeste do Pará, mestre e doutora em Antropologia Social e doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, professora substituta na UFOPA, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Documentação das Expressões Afro-Religiosas do Oeste do Pará e Caribe, e membro do coletivo Zora Houston. Professora, 15 minutos. Olá, boa tarde a todas, a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nesse espaço virtual, organizado para colocar em diálogo pesquisadoras, pesquisadores, professoras, professores, para que a gente possa conversar sobre esse tema, né, diversidade, educação, branquitude. Esse convite foi mediado, chegou até mim através do professor Alan Kalim, então eu queria agradecer nas pessoas dele, da Giovanice Musial, que gentilmente me escreveu o e-mail convite, e do Jurandir Almeida, né, com quem eu tenho estado em comunicação mais direta, mas nas pessoas deles eu agradeço a todas as colegas que falaram hoje, também a Vitória e ao Eduardo, que estão nessa organização da logística da sala, e agradeço também a todo mundo que está aqui acompanhando essa nossa mesa de hoje. Eu, como já foi dito, me chamo Beatriz Martins Moura, eu sou de Santarém, no Pará, sou doutoranda em Antropologia pela Universidade de Brasília e sou professora substituta na Universidade Federal do Oeste do Pará, que foi também a universidade em que eu me graduei, em que eu me formei. Então, é a partir da confluência, usando aqui o conceito do mestre Bispo dos Santos, desses dois lugares que eu venho trazer algumas questões para a nossa conversa de hoje. Eu não sou da educação, né, eu sou da antropologia, então eu venho pensando, eu venho trazer questões a partir desse meu lugar de professora na Universidade Federal do Oeste do Pará. E estar aqui hoje faz pensar sobre a importância também de trazer a experiência que eu tenho como docente, que eu estou tendo desde 2019 na UFOPA, mas que se faz a partir de uma trajetória que começa como discente nessa mesma universidade. E aí, para apresentar brevemente para vocês o histórico, a UFOPA é uma universidade criada em 2010, naquele momento do qual eu tenho certeza que todo mundo aqui se lembra bem, em que havia um investimento bastante expressivo na expansão, interiorização e democratização das universidades públicas através de políticas como o Reúne. Em Santarém, a cidade sede da UFOPA, que é também a cidade em que eu nasci e me criei, nós já tínhamos 2 campos de universidades federais sediadas em Belém, a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal Rural da Amazônia, mas com um número bastante reduzido de cursos. E a Universidade Federal do Oeste do Pará veio, a partir da fusão dessas 2 universidades, ampliar significativamente a oportunidade de jovens nortistas como eu, vindo de camadas socioeconômicas e étnico-raciais, a quem o ensino superior só passou a ser uma realidade concreta há muito pouco tempo. Nós estamos falando aqui de uma década, né, de implementação da UFOPA. Então, eu acho importante destacar como essa política pública alterou drasticamente a realidade de cidades como Santarém, mas também de demais cidades da região oeste do estado do Pará, que passaram a contar com os campos da UFOPA, assim como alterou de forma mais ampla dinâmicas de outras cidades no interior da Amazônia, como Marabá, por exemplo, que é a sede
da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, de cidades do interior do estado do Amazonas, que passaram a contar com campus da UFAM. Isso levando em consideração as dinâmicas geográficas e socioeconômicas históricas da região norte, implicou numa entrada massiva de jovens amazônidas nos bancos das universidades públicas, isso sem mencionar aquelas e aqueles que acessaram faculdades privadas via ProUni ou FIES, né, como é o caso da minha irmã, por exemplo, que se formou em engenharia civil como bolsista integral do programa Universidade para Todos. Essas informações e os impactos da ampliação, da democratização, da interiorização do ensino superior no Brasil não é propriamente uma novidade. Eu tenho certeza, né, que muitas e muitos de nós aqui experimentaram esse processo, seja através das políticas de cotas, seja através da criação de universidades com o REUNI, como é o caso da UFRB, por exemplo, né, do campus da Unilab em São Francisco do Conde. E eu acredito, inclusive, que é muito importante que a gente consiga fazer essa troca entre as experiências da UFOPA, da UFRB, da Unilab, porque são experiências muito significativas na ruptura desse perfil cristalizado de quem acessou historicamente o ensino superior no Brasil. Então, em 2011, entrou a primeira turma de 1.200 estudantes na recém-criada Universidade Federal do Oeste do Pará, turma da qual eu fiz parte, eu entrei na primeira turma. E já naquele primeiro momento, naquele primeiro vestibular, a UFOPA já tinha também um processo seletivo especial para estudantes indígenas, que apresentava naquele momento 50 vagas suplementares para serem ocupadas por estudantes das mais variadas realidades, etnias e contextos indígenas na região. O processo seletivo especial indígena se constrói a partir de avaliações, pressões e demandas colocadas principalmente pelas lideranças e movimentos indígenas locais e que anualmente trabalham, né, na elaboração do vestibular. O PSE indígena já era uma realidade consolidada quando, em 2015, se instituiu também o processo seletivo especial quilombola na UFOPA, um processo que atende especialmente à demanda de jovens das comunidades quilombolas das regiões de Santarém e Oriximiná, que são cidades ali do oeste do estado. Hoje, de acordo com dados publicados em 2020 no site da própria universidade, são aproximadamente 507 estudantes indígenas e 288 estudantes quilombolas, que anualmente concorrem, né, a 81 e 77 vagas, respectivamente, para os PSEs indígena e quilombola. Além disso, através das políticas de ações afirmativas, pouco mais de 50% das vagas da universidade são destinadas para o vestibular regular para candidatos de escolas públicas e autodeclarados negros. Isso significa dizer, aqui no enredo propriamente, né, da nossa sala, da nossa discussão, da temática que nos informa aqui nessa mesa de hoje, que a UFOPA está figurando aí entre as universidades mais expressivamente ocupadas por estudantes não brancos no Brasil, somando aqui o alto número de estudantes indígenas com a quantidade de estudantes quilombolas, estudantes negras e negros. Esse foi um enredo no qual eu estive durante a minha formação na graduação, e é também um enredo que eu encontro em um número ainda mais expressivo quando eu voltei para ser professora substituta, depois de ter saído para a minha formação na Universidade de Brasília, para continuar a minha formação. Eu tenho uma amiga e hoje colega de trabalho, a professora Carla Ramos Musanzo, que atualmente é coordenadora do curso de Antropologia da UFOPA, que diz: não tem uma sala de aula como essa. E quando eu voltei para dar aula na UFOPA, já tendo tido algumas experiências em salas de aula na UNB, eu tive essa mesma sensação, que me fez conectar diretamente esses dois momentos da minha trajetória ali, como discente e como docente. Entrar naquela sala de aula, como professora, era e é me ver também em cada uma daquelas e daqueles estudantes que eu encontro ali, nas trajetórias e nos lugares que a gente compartilha. A entrada tão significativa de jovens negras, negros, quilombolas, indígenas, traz implicações diretas sobre o modo como a universidade precisa conduzir, especialmente suas políticas de permanência. As estudantes e os estudantes estão constantemente tensionando e se mobilizando em torno dos seus direitos e exigindo da universidade posturas e ações frente a cenários de corte de verbas, por exemplo, que a gente tem visto crescentemente nos últimos anos e que impactam diretamente as bolsas permanências das estudantes e dos estudantes, o que tem efeito muito forte sobre estudantes indígenas e quilombolas que muitas vezes mudam das suas comunidades para a cidade de Santarém, trazendo seus filhos, suas filhas, suas famílias. Essa relação de tensão, de embate, descortina o modus operandi da instituição, e aqui eu não estou falando só da UFOPA, mas dessa instituição chamada universidade, ainda muito
muito ancorada numa percepção elitizada do que é o acesso ao ensino superior e de quais são as responsabilidades da universidade na permanência de estudantes, que agora não são mais estudantes vindos exclusivamente das camadas socioeconômicas e raciais historicamente privilegiadas nesse país. Nessa pandemia de Covid-19, nós temos visto se agravar os quadros de vulnerabilidade entre estudantes frente ao cenário de crise política e sanitária que nós estamos vivendo e que exige também ações por parte da universidade, especialmente pensando a retomada das atividades no plano virtual, né, disponibilizar internet, aparelhos para acesso e todas essas coisas que também foram mencionadas aqui pela professora Deise, pelo professor Luiz, pelo professor Copete, em alguma medida. Eu mencionei aqui o número expressivo de estudantes indígenas, quilombolas, negras e negros da universidade que apontam para essa ruptura, né, do perfil, nesse perfil de quem historicamente acessa o ensino superior, mas os números não são só números. Eles refletem conhecimentos, trajetórias, experiências que trouxeram, que nós trazemos, nós levamos das nossas realidades para dentro da universidade, das nossas comunidades, das nossas realidades para dentro da universidade. E nossas entradas no ensino superior também têm como um efeito direto as nossas entradas mais sistemáticas nos programas de pós-graduação Brasil afora. E aqui pensando principalmente nos campos das ciências humanas e sociais, anualmente a UFOP, o curso de antropologia da UFOP, aprova estudantes em programas importantes de pós-graduação pelo Brasil, né? Além disso, e principalmente esse é um tema sobre o qual eu tenho pensado de forma mais detida recentemente, esse perfil de estudantes que a UFOP apresenta produz rearticulação ou redirecionamento de temas de pesquisa que priorizam as nossas realidades e as nossas leituras sobre a região. Ter colegas indígenas e quilombolas entrando e concluindo as suas formações nas pós-graduações é ver a formação mais expressiva de pesquisadoras e pesquisadores indígenas e quilombolas no país. Esse é um legado muito importante do Reúne, sobre o qual eu acredito que nós precisamos pensar e que estremece essas estruturas da branquitude. O reposicionamento da educação a partir da ruptura ou dos ruídos nessas estruturas de poder elaboradas dentro das universidades passa, no caso das universidades do interior da Amazônia, como a UFOPA, por reconfigurar esses cenários na produção de temas de pesquisa. Nós temos, por exemplo, pesquisadoras e pesquisadores que se engajam com comunidades tradicionais de terreiro, esse é o caso do NPD Afro, né, o núcleo coordenado pela professora Carla Ramos, com a professora Miriam Barbosa, o Maico Chaves, que formaram estudantes como eu, como Anderson Pereira, que atualmente é doutorando no Museu Nacional. Temos pesquisadores que se engajam com estudos de configurações de cidade, de gênero e sexualidade, de raça, antirracismo, movimento de mulheres indígenas, impacto de políticas voltadas para a saúde na região, organizações de Estado, que são temas historicamente negligenciados por pesquisadoras e pesquisadores que vinham de fora pesquisar a Amazônia. Então, esse impacto da universidade pública no interior da Amazônia vai trazer um novo perfil de estudantes, mas também vai trazer para esse espaço as nossas perspectivas de estudo, de reflexão, de temáticas elaboradas por nós, em diálogo direto com interesses, com as nossas comunidades, interesses que produzem ruídos nessas estruturas historicamente formatadas na universidade e formatadas para a manutenção de uma produção de conhecimento e de um status de poder configurado a partir desse lugar da branquitude. Ficou um pouquinho corrida a minha fala, eu tinha preparado um paper aqui, uma fala, espero que tenha dado para a gente conversar, se entender, e, bom, é isso. Muito obrigada. Boa tarde. Seu microfone está mudo. Pronto. E agora, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas. Nós não teremos um tempo para um debate, porque a gente encerra agora às 17 horas, mas eu quero, assim, falar para vocês que, primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer o pessoal da TI por todo o suporte tecnológico que nos deu, na pessoa do Eduardo e da Vitória. Quero, assim, agradecer ao professor Jurandir, idealizador dessa mesa, junto com a orientadora, a professora Joanice. Agradecer aos nossos doutores, né, que estiveram aqui presentes conosco, por essas lindas falas, que deixou aqui a gente um pouco mexido, né, de que a gente vem vivendo nesse tempo de pandemia dentro dessas construções, e que
pelo que vocês partilharam conosco, tem muitos comentários aqui, e alguns até dizem assim, poxa, o que alguns professores trazem são ainda mais questionadores, que a gente sai daqui pensando, né, repensando a nossa prática enquanto educador. E para a gente, como diz a professora Giovanice aqui nos comentários, é uma alegria, né, alegria de poder estar essa tarde conversando sobre um importante tema como educação, como diversidade, como branquitude, que eu ouço muito a professora Deise, o professor Jurandir, a professora Giovanice falando desses temas e a forma como eles falam, né, essa busca por uma nova forma de pensar e de fazer educação. E falar dessa discussão, nesse período de pandemia, reverbera para a gente uma necessidade ainda mais com essas classes menos, né, favorecidas, que são as nossas escolas públicas. E quando a professora Deise traz a nossa realidade aqui da Bahia, coisa tão nova como foi hoje, né, ontem, dia 23, e hoje, novamente, o governo do estado já está aí dizendo como é que vai acontecer dessa forma e da outra, a gente fica aqui cheio de interrogações, pensando como é que a gente vai fazer uma educação de qualidade para todos, né, como a gente deseja, como está na Constituição, que todos tenham acesso. Então, e aqui a professora Wilma também fala no finzinho, que ela é professora do Amazonas, né, e ela fala que agora o verbo é esperançar, né, esse esperançar de Paulo Freire, que não é esperar. Então, eu quero agradecer a todos pela presença aqui, e dizer a vocês que foi um momento de muita felicidade para todos nós que fazemos a universidade pública, né, e que toda essa participação foi muito importante aqui no chat, todos os elogios aos professores, as falas, e que cada um dentro, né, depois pode ficar aí gravado, pode estar vendo o que cada um quis falar, né, do seu sentimento. Então, é isso, muito obrigada, até mais. Bem, já estamos no final da live, então não temos tempo para o segundo momento. Raquel fez uma breve colocações do que foi discutido no chat. E assim, quero aproveitar para agradecer ao professor Ieso, a professora Deise Luciano, a professora Beatriz, o professor Luiz, a professora Deise Luciano e a Eduardo e Vitória pelo apoio técnico. E um agradecimento especial ao professor Dr. Alan Cali, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que deu um grande apoio a gente na configuração da mesa. E passo a palavra para os expositores, 1 minuto para fazer suas considerações finais para a gente finalizar. Professor Ieso. Hola, ok. Bueno, pensé que tendríamos algunas preguntas de parte del público, ¿no? Teríamos, mas a mesa é 1h30 e não temos mais tempo, 1h30 no máximo. Então, assim, são as considerações finais, no máximo 1 minuto para cada um. Breve. No, brevemente, bueno, algún tema que no abordé en la presentación es cómo esta pandemia ha desnudado precisamente la estructura racial de las sociedades, pero también cómo esta estructura racializada llega a la escuela, ¿no? En la medida en que se evidenció, entonces también se evidenciaron las brechas digitales que existen, las poblaciones que están aisladas en este momento, en el caso colombiano también, de la educación en gran medida, pues son estos no blancos, ¿sí? Son estas poblaciones que históricamente lo han estado, y no solo ¿cierto? Por los imaginarios que se construyen sobre unas geografías de difícil acceso, sino es las representaciones de quienes ameritan, quienes tienen esa posibilidad o quienes deben ser los educados en esta educación, digamos, un poco, digamos, para orientar el país, ¿no? La educación de élites, pero ¿quiénes son los otros quienes reciben, por un lado, una educación para nada pertinente o están excluidos de los centros educativos, precisamente, ¿no? Entonces, no, finalmente creería que es importante, bueno, que sigamos como en este tipo de espacios,
preguntándonos, yo no sé, el tema creo que queda pendiente esas discusiones sobre categorías como diversidad, diferencia, porque en el contexto de lo político, lo normativo, remiten a cosas muy diferentes a veces, y en la práctica, pues mucho más. La diversidad resulta difusa para comprender, por ejemplo, los temas del racismo mismo, para, digamos, de alguna manera evidenciar y enfrentar con prácticas pedagógicas, educativas, bien particulares antirracistas. Entonces, convendría, bueno, en otros espacios seguir estas discusiones, pero celebro, por supuesto, que maestros y maestras estemos aquí reunidos repensándonos precisamente nuestra práctica, que comienza, yo creo, o empieza desde la interpelación a nuestras propias subjetividades, ¿no? Porque en nuestros discursos diarios, en nuestras prácticas, las formas como nos relacionamos con los estudiantes, con las estudiantes, pues ya están demarcando una reproducción hegemónica o bueno, o una antihegemonía de esas prácticas racistas en la escuela, excluyentes, misóginas, xenófobas y bueno, todos clasistas, todos los sistemas de opresión que están en el marco de nuestra sociedad. Muchísimas gracias a los colegas, Beatriz, Luis, Dayan, Deise, y a los organizadores, a la profesora también Raquel, y bueno, contento de estar aquí y ojalá poder participar en nuevas colaboraciones que permitan desplazar el centro. Eu vou falar rapidamente, assim, né? Eu sei que nós estamos no finalzinho do tempo. Primeiro, eu quero deixar aqui a minha insatisfação, porque a gente não teve o debate, né? Porque nossas falas, elas se complementam. Educação básica e ensino superior, né? O professor trouxe a Colombo, enfim, as epistemologias que o professor traz, as discussões que têm que ser feitas sobre isso. E segundo, dizer que foi um prazer enorme compartilhar esse momento com vocês. Teríamos muitas outras coisas para falar, mas esse tempo de pandemia deixa isso, né? Se nós estivéssemos presencialmente, a gente ficaria até altas horas e depois ainda iríamos discutir isso numa roda de bate-papo de cafezinho, né? Mas, infelizmente, vamos fazer uma aglomeração depois presencial, professor. Vem da Colômbia, nós vamos para lá, né? Não, Beatriz, professor Luiz, professor Raquel, professor Jura. Um beijo enorme a todos e espero revê-los em breve. Um abraço. Olá. Pessoal, eu também quero agradecer, né, pela grandeza do encontro. Concordo com a professora Deise, isso mesmo. Aqui é o professor Assis Jurandir, a professora Raquel, a professora Beatriz, né, e esse Copete. Uma alegria imensa poder ter trocado aqui com vocês. E eu quero deixar só uma poesia da Rita Moreira Mota, chamada Filho do Barro Preto, que ela fala o seguinte: nasceu a senzala Barro Preto Curuzu. Vem ver e pode espalhar de norte a sul. Nosso sonho almejado já deu certo. Eu vi palha com barro virar concreto. Vem ver cultura, arte, canto, poesia. Venha ver nossa labuta e o nosso dia a dia. Vem ver filhos do barro que hoje estão na faculdade. Dão sequência ao seu destino com menos dificuldade. Jamais se curvem. Este é o regulamento do ILE. O dele ensinou isso. E você tem discernimento por quê? Nosso sonho almejado já deu certo. Obrigado, viu? E um bom início de ano e parabéns pelo congresso. Bom, quero agradecer também brevemente as colegas aqui que estão compartilhando esse espaço virtual, professora Deise, professor Copete, professor Luiz, Jurandir, Raquel, né, a Vitória e Eduardo, que ajudaram a gente a organizar esse espaço. Obrigada também a todas e todos que estiveram aqui nessa tarde, acompanhando essa discussão. Espero também que esse espaço se refaça em outros momentos, para que a gente possa ampliar essa conversa, né, colocar mais elementos, ter mais espaço para dialogar e para conversar. Agradeço de novo o convite, e é isso. Boa tarde a todas e a todos, e bom final de congresso, né? Ainda tem aí 2 dias de congresso. Bom final de congresso para todo mundo.